Bom dia! Como você acordou nesta manhã? Como você se encontra nesse dia abençoado, nesse dia decretado pelo Senhor como um dia de vitória na minha e na sua vida? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que esta palavra possa te encontrar no regozijo pleno do Senhor. Eu espero que esta manhã possa começar cheio da presença de Deus, sabendo que o Senhor é o cuidador de todas as coisas, sabendo que no Senhor nós podemos confiar, no Senhor nós podemos descansar, no Senhor nós podemos nos deleitar, entendendo que Ele é tudo aquilo que nós precisamos em todo o tempo, entendendo que Ele transforma a nossa vida, o nosso ser, entendendo que Ele transforma o nosso caráter, entendendo que não importa o que você esteja passando, Ele está contigo. Não importa o que você esteja vivendo, Ele está contigo. Amém? Hoje, quarto dia da campanha do Evangelho do livro de Mateus. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, o livro a qual foi escrito pelas mãos, do discípulo Mateus, muito provavelmente, e inspirada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele está no controle de tudo em todo o tempo. O Espírito Santo, ele se encontra na nossa vida em todo o tempo. O Espírito Santo, ele se faz presente em nós em todo o tempo. Então nesse dia vamos ler um pouquinho do capítulo 4, lembrando a você, leia o capítulo todo, intere-se da palavra, se aperfeiçoe na palavra de Deus, para que ninguém vos engane, para que ninguém venha com palavras vãs e torpes, querendo dizer isso ou aquilo da palavra de Deus, sendo que você já conhece. Não se baseie somente no que eu falo ou somente no que o A ou o B falem. Se baseie naquilo que o Espírito Santo revelar para você na palavra. E para isso você tem que ler, para isso você tem que escrutar a Bíblia, esmiuçar a palavra do Senhor, porque assim como o Senhor me fala grandes coisas ao coração, que eu passo para vocês a cada manhã, o Senhor falará ao teu ainda maiores coisas. Aleluias! Mateus capítulo 4, nós vamos falar hoje sobre a tentação de Jesus e sobre os primeiros discípulos escolhidos por Cristo para que o seguissem. Então a tentação de Jesus diz assim: então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Porém Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão as mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou. Eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluias! Vemos nesta manhã a tentação de Jesus, momento a qual Jesus, após ser batizado por João Batista, como falamos ontem, o momento a qual após aparecer o Espírito Santo em forma de pomba sobre a sua cabeça, e a voz do Senhor dizendo que ele era o Filho amado em quem me comprazo, o Senhor permite que o inimigo leve Jesus até o deserto, para que este fosse tentado. O Senhor permite que Jesus vá até o deserto para ser tentado pelo Satanás. E ali diz a palavra do Senhor que a tentação de Jesus durou 40 dias. A tentação de Jesus foi durante 40 dias, assim como
o povo de Israel percorria o deserto durante 40 anos. O Senhor tem esses mistérios maravilhosos, esses simbolismos para trazer a nós algo especial, para nos mostrar que em todo tempo Ele está trabalhando. No deserto, no povo hebreu, Ele trabalhou com Moisés, assim como com Jesus no deserto, Ele trabalhou. E assim como Ele trabalha comigo e com você, quando estamos no deserto, Ele trabalha em nossas vidas, Ele nos faz entender, Ele nos faz entender o que estamos passando no deserto. E Jesus é levado ao deserto pelo Satanás, e lá Satanás começa a tentá-lo após 40 dias. Satanás não tentou ele antes. Por quê? Porque até este momento Jesus tinha uma resistência exímia. Jesus tinha uma resistência para resistir à fome, às coisas, às cobiças e todas as coisas deste mundo. Então, após 40 dias, diz a palavra do Senhor, após 40 dias, após ter jejuado, ele teve fome. E é no momento que ele tem fome que Satanás aparece para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedrinhas aqui, que parecem pães. As pedrinhas do deserto parecem pãezinhos redondinhos, da mesma cor, da mesma estrutura, da mesma forma. E diz para ele: se tu és Filho de Deus, transforma estes pães, essas pedras em pães e come. E aí Jesus percebe a artimanha de Satanás e diz: mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então Satanás viu que ele perdeu. Nesse momento Satanás envia ele até a cidade santa, envia ele até o pináculo do templo para oferecer toda aquela riqueza, para oferecer tudo aquilo que estava disponível aos olhos de Jesus. E Jesus também responde a Satanás: está escrito que somente ao Senhor adorarás e a Ele servirás. Aí então Satanás pega e mostra para ele, leva ele ao mais alto de um templo e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, te joga daqui para baixo, te mata. Te joga daqui, e porque está escrito que o Senhor enviará os seus anjos, como no Salmo 91 está escrito, para dar ordem a teu respeito, e você não vai se machucar, você não vai cair. E aí o Senhor também fala a Satanás: mas também está escrito que eu não tentarei o Senhor meu Deus. Então aqui nós vemos que o inimigo, ele tentou a Jesus naquilo que ele estava mais precisado no momento. O inimigo tentou o Senhor Jesus naquilo que ele estava necessitado naquela hora, porque a palavra é bem clara em dizer que após ter jejuado, após ter passado por este momento de jejum, é que Satanás aparece. Satanás nunca aparece na minha e na sua vida no momento que você está de bem, no momento que você não está faltando nada, no momento que você está firme na palavra. Satanás nunca aparece para você no momento que você está com a geladeira cheia, no momento em que você está com o seu mental e o psicológico em dias, no momento que você está dizendo que Deus é rei, Deus é santo e Deus é o maior dos maiores, o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Satanás aparece para mim e para você no momento em que você está em dúvidas, no momento em que você está precisando de um alimento, no momento que você está precisando ser exaltado no ministério, no momento que você está precisando de uma porta aberta. É nesse momento que o inimigo aparece para te oferecer aquilo que você mais precisa, aquilo que você mais necessita. Mas nesta manhã o Espírito Santo me leva a falar para você. Sabe, quando você rejeitar a oferta do inimigo, saiba que no final você será servido pelos anjos. Diz a palavra do Senhor, no versículo 11, que o diabo deixou a Jesus por ele ter sido resistente. Mas a partir do momento que o inimigo deixa Jesus por ser resistente, os anjos do Senhor serviam a Jesus. Ou seja, os anjos do Senhor trouxeram os melhores pães. Imagine que Satanás queria que Jesus transformasse as pedras em pães, comesse aquilo que estava no chão.
transformasse as pedras em pães. Jesus tinha o poder? Tinha. Jesus poderia? Poderia. Porém, ele queria que Jesus comesse aquelas migalhas, aquelas coisas que eram sujas. Queria que Jesus comesse aquilo que não prestava. Mas entenda que quando você resiste ao inimigo, resiste às ofertas do inferno, os anjos te servirão. O que significa isso, irmã? Significa que as melhores coisas vão ser servidas para você. Significa que tudo que é o melhor, Deus preparou para você. Então resista às ofertas do inferno. Resista às ofertas do maligno, porque muitos não conseguem receber as bênçãos maiores espirituais do céu, porque nunca resistem às ofertas do maligno. Eles pegam a oferta do inimigo e depois querem pegar a oferta de Deus. Eles pegam a oferta do inimigo e depois esperam a bênção do céu. Mas aqui existe uma condição: você resiste à oferta do maligno para você ser servida pelos anjos. Então, nesta manhã, o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração. Quando você está resistindo tudo aquilo que o inimigo está colocando à sua frente, todas as bandejas oferecidas e ofertadas, a tua bênção está sendo preparada. Assim que o inimigo parar de lhe oferecer, a sua bênção chegará. Assim que o inimigo for lançado para longe de vós, assim os anjos te servirão. Assim você terá tudo aquilo que já está preparado para ti. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que Jesus é levado ao deserto para ser tentado, o céu já tinha preparado a oferta para tirar ele do momento de jejum. Porque muitas vezes esse jejum que Jesus fez, quando Jesus faz esse jejum de 40 dias, já havia um banquete preparado para ele sair desse jejum. Sabe, essa falta, isso que você está passando nesse momento, é simplesmente um prelúdio do banquete que está preparado para você receber. Arabando cai. Em nome de Jesus, resiste mais um pouquinho. Resiste mais um pouquinho esta oferta que está sendo oferecida para você. Isso que está sendo oferecido não é nada, é paliativo, é coisa mundana, é aquilo que vem e vai embora. Não deixe de servir a Cristo por paliativos. Não deixe de servir a Jesus por coisas tão pequenas. Sabe, aqui a palavra do Senhor, ela continua dizendo que Jesus, ele procurava os discípulos a partir do versículo 12. Eu não vou ter muito tempo de falar, mas fala sobre aqueles que iam seguir a Jesus. Jesus, ele não procurava alguém somente para segui-lo em situações. Ele procurava alguém para segui-lo imitando-o, seguindo aquele propósito dele, seguindo o verdadeiro evangelho, seguindo aquilo que ele tinha para nós. Sabe, seguir a Jesus não é somente dizer que eu sou cristã, eu sou crente, eu sou evangélica, eu sou católica. Seguir a Jesus é imitar a Cristo. Em várias situações do seu dia, você vai passar por situações a qual você deva se perguntar nesta manhã: o que Cristo faria nesta situação? Isto é seguir a Cristo. O que Cristo responderia a esta afronta? De que maneira Cristo agiria nessa situação? Isto é seguir a Cristo. De que maneira Cristo agiria nessa situação dentro da igreja, no ministério, na minha casa, na minha família? De que maneira Cristo agiria aqui? Ele transformaria a pedra em pão? Ou ele diria: nem só de pão vive o homem? Porque quando nós vemos que nem só de pão vive o homem, nós estamos dizendo que a minha confiança está no Pai, e a confiança de Cristo sempre esteve em Deus. Quando nós olhamos para as coisas do céu, nós não queremos pegar as migalhas da terra. Deus abençoe seu dia. Café com palavra. Que a graça do Senhor te alcance nesta manhã. Receba esta palavra em nome de Jesus. Graça e paz.